Iniciando o nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esse Espírito Santo nos conduza e esteja conosco durante esse encontro. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre fé na vida, tá? Algumas coisas aqui a gente poderia, a gente faria uma conversa, né? Numa mesa de conversa, mas como nós não temos essa oportunidade, nós estamos online, então nós vamos fazer por aqui mesmo e depois vocês anotem, façam igual a gente está fazendo mesmo, tá? Anotem, mandem foto da atividade e eu vou tirando as dúvidas de vocês depois no WhatsApp. Bom, então vamos lá, né? Vou deixar aí a forma de você encontrar a leitura, tá bom? E aí a gente continua aqui assim que você encontrar a leitura do Evangelho de hoje. Então vamos lá, vou ensinar para vocês como que nós vamos encontrar os livros da nossa Bíblia. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a nossa Bíblia. Então eu tenho dois modelos diferentes aqui, temos essa pastoral e a da Ave Maria, né? Então a gente tem, por exemplo, da Ave Maria, tem esses pontinhos aqui, ó, que fica até mais fácil o manuseio. Na pastoral não temos, mas nós temos as marcações, ó, que é importante. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar onde está o Novo e o Antigo Testamento. A gente às vezes pensa que o Novo e o Antigo é dividido ao meio, não é. Então nós temos que olhar aqui, ó. Então nós vamos olhar essas marcações em cima. Na última marcação, o primeiro livro é o do Novo Testamento, ó, que é Mateus, né? Minha Bíblia vocês vão ver muito marcada, anotada, então assim, eu gosto de anotar, gosto de marcar. Essa Bíblia aqui minha é mais nova. A Bíblia Pastoral, ela é melhor de pesquisar, tá? Para fazer estudo, ela é melhor que a da Ave Maria, tá? Olha, a Ave Maria também, a gente pega lá as marcações em cima, a última marcação no início é o início do Evangelho de Mateus, tá certo? As duas Bíblias trazem a mesma informação, porém, a Bíblia da Ave Maria, ela é uma tradução de uma tradução. Então, assim, ela perde mais. E a pastoral, ela tem mais informações. Se a gente olhar o rodapé aqui, tem muita explicação, tá? Ela ajuda muito a gente a entender muitas coisas. Então, se você tem Ave Maria, vai usar Ave Maria, tá? Mas se não tiver nenhuma, for compra pastoral, tem a de Jerusalém também, muito boa, tá? Eu já procurei uma letra grande, mas assim, o importante é que você tenha uma Bíblia para estudo, tá bom? Então vamos lá. Na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar, no nosso estudo de hoje, na verdade, nós vamos trabalhar e falar sobre João, capítulo 1, 35 a 40. João tá lá no Novo Testamento. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar aqui o Novo Testamento, ó. Quando a gente já pega habilidade com a Bíblia e tudo, a gente já vai direto. Mas eu quero ensinar para vocês como que vocês iniciam, né? Então, a gente começa lá em Mateus, que é o primeiro livro, e vai procurando. Então, o João é um dos 4 primeiros evangelhos. Vocês vão perceber que tudo que tem nos outros evangelhos vai ter no evangelho de João, assim como Mateus, Marcos e Lucas. Porém, João, que é o discípulo amado, aquele discípulo que estava mais próximo de Jesus, a gente vê que ele dá mais detalhes do que os outros evangelhos, tá? Nenhum perde a importância de jeito algum, tá? Os 3 são muito importantes. Mas a gente vai ver o evangelho de João mais detalhado. Aí nós vamos lá
procurar lá Marcos, Lucas e aí João. Vamos lá, aqui. E João, tá vendo? Capítulo 1, nós vamos olhar um número grande, tá? Então, vocês vão ver o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E versículo, nós vamos olhar os menorzinhos, que é 35. Versículo 35, aqui é o 29. Versículo 35 até o 40. Então, aí nós vamos olhar, aqui é o 41, 40. Então, até chegar no pontinho final do 40. Aqui tá o 40, ponto final. Passou daqui já é o 41. Então, a nossa leitura está aqui, tá? Então, já nesse primeiro encontro, vocês já vão ter essa informação para vocês começarem a ter o hábito de abrir a Bíblia, de olhar o que tem lá, tá? Ter intimidade com a Bíblia. Na verdade, a gente precisa ter essa intimidade, tá? Então, agora daqui pra frente nós vamos continuar a nossa leitura e o nosso estudo aqui em cima, tá bom? Então, São João, Evangelho de João, capítulo 1, 35 ao 40. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos o ouviram falando assim e seguiram Jesus. Então Jesus voltou-se para trás e, vendo que o seguiam, lhes disse: O que vocês estão procurando? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde vives? Jesus lhes respondeu: Venham e vocês verão. Então foram e viram onde Jesus vivia e ficaram com ele nesse dia. Era por volta da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele logo encontrou seu irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus, e Jesus o viu e disse: Você é Simão, filho de João, e será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu até fui um pouquinho a mais, né? Eu aqui pediu até o 40, eu ainda fui até o 42. Mas só para a gente finalizar essa leitura com esse subtítulo, tá? Bom, então a gente faz uma caminhada pelo texto, tá bom? A gente faz uma caminhada com as seguintes questões. Quem são os personagens desse texto? Quem que participam dessa história, né? Então, você vai fazendo essa caminhada, pensa aí. Anotem quem faz parte, quem são os personagens. Aonde que ocorre esse relato? Em que lugar? Qual local? Quais são as falas? O que eles conversam entre si? E depois, o que acontece? E aí lá na sua Bíblia, você vai destacar uma frase, uma palavra que você achou mais importante, que chamou mais a sua atenção, tá? Então, aqui nós vamos caminhar pelo texto e reconstruir o texto, né? Então, vocês vão perceber que os discípulos se sentiram atraídos por Jesus. E aí a minha pergunta, né? O que vocês estão fazendo aqui hoje? O que vocês estão procurando? Com certeza alguma coisa atraiu vocês para estarem aqui. Com certeza algo chamou a atenção para vocês buscarem esse sacramento, buscarem agora essa catequese de adulto para poder estar aqui, para receber os sacramentos. Então algo chamou a atenção de vocês, assim como chamou dos discípulos. Jesus os atraiu, tá vendo? E vocês? Como que vocês se sentiram atraídos? O que chamou a atenção de vocês? Foi alguém que convidou e você concordou? Uma necessidade? Uma forma de estar mais perto de Jesus? Uma necessidade de estar mais perto de Jesus? Ou a necessidade do sacramento? Então, assim, nós somos os discípulos hoje. Nós somos esses discípulos, né? E aí, esses discípulos, depois que eles tiveram esse encontro com Jesus, esse apaixonar por Jesus,
eles foram atrás de Jesus e não largaram dele mais, né? Eles foram caminhar com Jesus. E esse é meu convite para vocês hoje, para que a partir de hoje, a partir deste momento, nós caminhemos sempre com Jesus. Mesmo que durante a semana nós não vamos nos encontrar, mas que nós possamos caminhar com Ele. De manhã, chamá-lo para estar conosco, para caminhar conosco. Isso é muito importante. Então, nós temos essas pessoas que a gente convive, e essas pessoas, elas fazem com que nós chegamos mais perto de Jesus, né? Com certeza alguém que estavam perto de vocês já ouviram falar de Jesus, mesmo que sejam os pais, ouviram falar. Então, assim, dá atenção para as pessoas que estão do nosso lado, né? Principalmente aquelas que tentam nos levar para mais perto de Jesus, né? Então, assim, é esse refletir, né? Quais que são nossas buscas? O que nós estamos buscando? O que nós queremos nos aprofundar ainda mais, né? Em que momento que nós buscamos a nossa fé? Em que momento que nós nos mostramos com mais fé? Será que nos momentos de alegria, de muita felicidade, será que nós estamos lembrando desse Jesus? Ou só na hora que a gente realmente precisa? Na hora que a gente está abatido, na hora de uma tristeza, um momento de angústia, de incertezas, né? Então, assim, quais são as perguntas que nós trazemos em relação à nossa fé? Qual é o tipo de pergunta? Será que esse Jesus existe mesmo? Será que ele passou por aqui? Será que esse Deus está mesmo olhando por mim? Se esse Deus é tão bom, por que existe tanta tristeza, né? Por que existe tanta injustiça? Que tipo de pergunta você traz no seu coração hoje? São essas perguntas que vai fazer com que nós tenhamos mais fé. E durante esses encontros, esses próximos encontros, nós vamos nós vamos responder essas perguntas. E não sou eu que vou responder para vocês. Eu vou só direcionar vocês, mas na verdade é Jesus que vai tocar o coração e vai mostrar e vai mostrando para vocês quem realmente Ele é e o que Ele quer de cada um de nós, tá? Então nós temos no catecismo da nossa Igreja Católica, tá? Vou colocar aí a imagem do catecismo para vocês também. Esse catecismo ele é muito importante. Nós precisamos ter acesso a ele. É ele que é lá que está a nossa doutrina, né? O que nós realmente buscamos. O magistério, são nossos bispos, as pessoas que ficam mais voltadas para esse tipo de estudo. Eles fazem estudo das tradições, como que era vivido, como que era a comunidade na época de Jesus, né? Então nós vivemos essa tradição, que muitas vezes, às vezes nem está na Bíblia, mas está nas tradições. E aí, com a Sagrada Escritura, com a Bíblia, ele fecha esse círculo aí, né? Esse tripé da base da nossa igreja. E aí, esse magistério, ele montou o nosso catecismo, tá? Com a ajuda da Sagrada Escritura. E lá no catecismo está as informações e mostrando como a gente deve viver, né? E no catecismo ele fala: o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Então você responde a Deus por livre e espontânea vontade, né? Ninguém deve te obrigar a isso. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Então a fé é sua, ela é individual, tá? Por isso que esse encontro de hoje está trazendo isso para vocês, nesse momento, né? Para nós começarmos a questionar a nossa fé. Aonde eu preciso ainda? O que ainda me leva, às vezes, né, dar uma quebrada na minha fé, dar uma balançada na minha fé? Então, que tipo de pergunta, que tipo de dúvida que eu trago no meu coração? Então, essas dúvidas vai fazer que eu me firme cada vez mais, porque na hora que elas forem respondidas aí no seu coração, você ficará mais firme na fé, né? Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e em verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Nós temos a obrigação de ter fé, mas nós não somos forçados a isso. Nós precisamos ter fé por livre e espontânea vontade, né? Então, olha só,
deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam, ao que elas resistiam. Mesmo resistindo, não impôs, tá? Então, você, agora é o momento, eu fiz várias perguntas aí, né? Vou deixar aí no vídeo para você depois fazendo essas anotações, tá? Então, são essas perguntas, essas questões que muitas vezes, às vezes, leva a gente a balançar um pouquinho a nossa fé, mas são essas perguntas que vai fazer nós reafirmarmos ainda mais a nossa fé, tá? Então, cada um que está assistindo esse vídeo agora, coloque-se diante de Jesus e pede. Assim como os discípulos, né, do Evangelho disseram: Mestre, onde moras? Então, nessa oração, aos poucos, escute o convite. Vem e vê. Pergunta para Jesus: Mestre, onde moras? Onde o Senhor está? O que o Senhor quer de mim? Me mostre. E Jesus já está te respondendo: venha e vê. Venha ver. Né? E nos próximos encontros, você vai ver. Basta abrir o seu coração, tá? Pedimos, Senhor, que nos faça conhecer aquilo que amamos, pois não procuramos nada fora de Ti. Tu és tudo para nós, a nossa vida, a nossa luz, a nossa salvação, o nosso alimento, a nossa bebida, o nosso Deus. Nós te pedimos, Jesus, inspire os nossos corações, as nossas almas, para que cada um de nós possamos dizer com toda a verdade: faz-me conhecer aquele que a minha alma ama. Amém. Então, Senhor, faz conhecer aquilo que eu já amo, mas eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Né? Então, para os próximos encontros, durante essa semana, nós vamos refletir um pouco sobre isso, né? Quando que eu procuro a fé? O que a fé pode me oferecer? Quem é esse Deus para mim? Tá? E vamos conversar com as pessoas que estão próximas a nós. Quem é Deus para as pessoas que convivem com você? Converse aí com seu esposo, sua esposa, seus pais, seus tios, seus padrinhos, que são tão importantes, né? Precisam ser importantes. Os padrinhos precisam ser importantes. Então, para você que é batizado, pergunte para os seus padrinhos também quem que é esse Deus para ele, né? Quem é Jesus? Tá? Então, nós vamos aprofundar dentro dessas questões agora. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva. Então é assim, a gente começa a ser cristão pelo encontro que a gente tem com Jesus. Vamos tentar nos encontrar com Ele cada dia mais. Participem das missas, tá? Não deixem a missa ser um entrave para a sua salvação, para aumentar a sua fé. Então, procure a igreja, procure a missa, celebre, participe, tá? E lá você vai ter encontros com Jesus também. Então, já que nós queremos ter esses encontros, nós temos que buscar. E buscar isso, estar na catequese, aprender um pouquinho mais e buscar lá na igreja também, lá na casa, né? Na casa dele, onde ele fica nos esperando todo final de semana. Então, que Jesus nos proteja, nos ilumine, nos guarde. E até o próximo encontro.